A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um projeto de lei para aumentar o número de deputados federais sem qualquer consulta à população, após uma ordem do Supremo Tribunal Federal para que houvesse algum tipo de proporcionalidade entre os estados, já que os estados mais populosos, como São Paulo, são extremamente subrepresentados. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ao invés de redistribuir as vagas existentes, achou por bem inflar ainda mais a máquina pública, criando novas vagas, com o que se aumentam as despesas, e os estados subrepresentados continuam subrepresentados, enquanto estados com populações pequenas continuam hiperrepresentados. Durante a sessão, enquanto ainda se votava a urgência, o deputado Ricardo Salles descreveu: o voto a favor desse projeto é um tapa na cara da sociedade brasileira. Em meio a tudo que nós estamos assistindo, ver alguém votar para aumentar a quantidade de deputados, de assessores, de gabinetes, de apartamentos funcionais e de todas as despesas inerentes ao exercício do mandato parlamentar é caçoar da sociedade brasileira. Salles alertou que os eleitores não vão aceitar e disse: não se trata só de defender a proporcionalidade do seu ou de outro estado. Eu posso falar isso tranquilamente porque São Paulo, que honrosamente represento com 640 mil votos, é o estado mais prejudicado de todo o país sob o ponto de vista de subrepresentação. Pela conta atual do número de habitantes do nosso país, São Paulo deveria ter, entre os 513, 111 deputados e não apenas 70. E territórios que se converteram em estados, que deveriam ter 2 deputados, têm 8. Portanto, os paulistas têm toda a legitimidade para tratar desse assunto, porque são, como já disse, os mais prejudicados. Ainda assim, nada justifica neste momento que se aumente o número de vagas de deputados federais, repassando esse custo para a sociedade. O senador Cleitinho, também durante a votação, questionou as prioridades das lideranças do parlamento, lembrando que o país está chacoalhado por escândalos de corrupção. Sabe qual é a prioridade aqui que está se discutindo ali na Câmara e pode vir para cá? Aumentar o número de deputados. A população brasileira não está aguentando 513 no lombo, nas costas do povo brasileiro, e os caras ainda querem colocar mais. Olha o que é este país aqui, gente. O senador lembrou que o povo é que paga a conta dos novos cargos e sugeriu: eu queria muito chamar os deputados federais e o próprio presidente da Câmara fazer um desafio aqui. A gente sair na rua, vir aqui na capital, ir lá na capital, Belo Horizonte, todas as capitais do Brasil, parar numa praça, numa matriz, numa praça, chamar toda a população brasileira e perguntar para qualquer cidadão brasileiro se eles querem que aumente os deputados. Eu topo fazer isso agora, se quiser. Vocês vão ouvir a voz do povo, porque o povo não consegue vir para cá, mas a gente pode ir até o povo e perguntar para o povo se o povo realmente quer que aumente mais deputados para a população brasileira ter que pagar essa conta. Vocês vão ver a resposta do povo. Após a votação, o deputado Marcel Van Hatten expôs os absurdos da lei aprovada, mostrando que em nada contribui para melhorar a representação da população e explicou: eles vão redistribuir as vagas dos 513 deputados entre os estados, mas mantendo o mínimo de 8 para estados pequenos, que muitas vezes não têm população nem para eleger um deputado federal, e o máximo de 70, como no caso de São Paulo, que deveria ter no mínimo 111, se realmente a regra, um cidadão, um voto, valesse no Brasil. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. O deputado acrescentou: é muito triste porque não tem condição de fazer um debate sério aqui, quando não se trata da raiz do problema. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de exceção e jornais parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e
Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós vivemos no Brasil hoje uma crise moral que afeta membros do Poder Legislativo nas suas 3 esferas, membros das áreas jurídicas, membros das áreas policiais e assim por diante. A sociedade tem assistido à degradação moral das suas lideranças. E em meio a essa degradação moral, nós nos deparamos hoje com um PLP que nos traz a discussão de aumento da quantidade de deputados federais nessa casa, supostamente para fazer justiça de proporcionalidade, de representatividade de estados. Eu queria dizer aos nobres colegas, independentemente de partido ou estado que aqui representem, que o voto favorável a esse projeto é um tapa na cara da sociedade brasileira. Em meio a tudo que nós estamos assistindo, ver alguém votar para aumentar a quantidade de deputados, assessores, gabinetes, apartamentos funcionais e todas as despesas inerentes ao exercício do mandato parlamentar é caçoar da sociedade brasileira. Eu espero que deputados e deputadas que aqui estão, independentemente do estado que representem e dos partidos que façam parte, tenham a dignidade e o respeito ao eleitor brasileiro de votar não a essa excrescência de alteração da quantidade de deputados na Câmara Federal. Nós teremos pela frente eleições no próximo ano e eu tenho certeza que aqueles que assim o fizerem, que eventualmente votarem a favor dessa proposta indecorosa, serão duramente cobrados pelos seus eleitores nos seus estados. Aqui não se trata só de defender a proporcionalidade do seu estado ou de outro estado. Eu posso falar isso tranquilamente, porque o estado de São Paulo, o qual eu honrosamente represento, com 640 mil votos, é o estado mais prejudicado de todo o país sob o ponto de vista de subrepresentação. Pela conta atual da quantidade de habitantes no nosso país, São Paulo deveria ter, dentro dos 513, 111 deputados, e nós temos apenas 70. E territórios que se converteram em estados, que deveriam ter 2 deputados, já tem 8. Portanto, São Paulo e os paulistas têm toda a legitimidade para tratar desse assunto, porque somos, como já disse, os mais prejudicados. Mas ainda assim, nada justifica nesse momento que se aumente vagas de deputados federais, colocando esse custo na sociedade. Agradeço a oportunidade e peço a veiculação na hora do Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. E o povo? Agora eu finalizo aqui, presidente, para mostrar, falando em povo,
Eu quero chamar a atenção aqui de toda a população brasileira, porque a prioridade deveria ser essa CPMI aqui para botar todo vagabundo na cadeia. Mas ainda não é prioridade. Sabe qual que é a prioridade aqui? Que está discutindo ali na Câmara e pode vir para cá? Aumentar os números de deputados para isso aqui, gente, ó, 527. A população brasileira não está aguentando 513 no lombo, nas costas do povo brasileiro. Os caras querem colocar ainda 527. Olha o que é esse país aqui, gente. Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira que está vendo esse pronunciamento meu aqui agora, que você que é o patrão, que você que paga imposto e você que elege todos os deputados federais e os senadores estão aqui. Vocês querem que aumente mais ainda deputados federais para vocês pagarem essa conta? A gente deveria estar colocando como urgência aqui uma reforma política. Pelo contrário, era diminuindo deputados federais e diminuindo senadores. E diminuindo essa carga que o povo não aguenta mais pagar. Aí não. Em vez da gente pegar e cortar gasto da própria carne, não, a gente vai dar mais gasto ainda para a população pagar. Esse gasto, gente, eu fiz questão de desenhar para vocês aqui. Vai chegar isso aqui, ó, a 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Aí eu quero ver lá na Câmara dos Deputados, né, quantos deputados vão votar contra essa patifaria, essa vergonha que vai acontecer no Brasil aqui, de aumentar ainda mais ainda deputados federais para a população pagar. Lembrando que lá, gente, não tem nem 400 cadeiras. Se juntar todos os indivíduos lá num dia, não cabe nas cadeiras da Câmara. Passa, tem que ficar tudo em pé, tudo amarrotado. E ainda quer aumentar ainda. E lembrando que quando aumenta, gente, aumenta fundo eleitoral, fundo partidário, que vocês estão achando que não é mais deputado? A festa da democracia é o ano que vem. Aí quem que paga essa festa da democracia? Quem paga a conta? É o povo brasileiro. Aí o que acontece mais? É mais auxílio moradia, é mais verba indenizatória de alimentação, é mais carro, é mais motorista, é mais isso. Aí, novamente, quem é que paga a conta? A população brasileira que paga essa conta. Então, novamente, eu já estou aqui me posicionando já para tentar mobilizar toda a população brasileira que, de uma forma respeitosa, vai até o seu deputado federal, inclusive o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, que tem tantas coisas para serem pautadas e não pauta, aí quer pautar agora para aumentar os deputados, porque foi uma orientação do STF, né? Cobre de uma forma respeitosa de cada deputado federal que se posicione contrário. O que a gente tem que discutir aqui não é aumentar mais deputados. A gente tem que discutir aqui é reduzir o fundo partidário, o fundo eleitoral, que o ano que vem é de 6 bilhões de reais. O que a gente tem que fazer aqui é reduzir privilégios e mordomias que toda classe política que tem, que o trabalhador brasileiro que faz uma escala miserável de 6 por 1 e ganha R$ 1.500, você tem que pagar um monte de imposto para poder bancar isso aqui, não tem direito a isso. Então, eu queria muito, né, chamar os deputados federais e o próprio presidente da Câmara, fazer um desafio aqui, a gente sair na rua, vir aqui na capital, ir lá na capital de Belo Horizonte, todas as capitais do Brasil, e parar numa praça, né, numa matriz, numa praça, e chamar toda a população brasileira e perguntar para qualquer cidadão brasileiro se eles querem que aumente os deputados. Eu topo fazer isso agora, se quiser. Vocês vão ver a voz do povo, porque o povo não consegue vir para cá, mas a gente pode ir até o povo e perguntar para o povo se o povo realmente quer que aumente mais deputados para a população brasileira ter que pagar essa conta. Vocês vão ver a resposta do povo. Então eu espero que os deputados federais tenham consciência e vote contrário essa pouca vergonha, essa patifaria de querer aumentar deputado para a população brasileira ter que pagar a conta. Muito obrigado, senhor presidente. 22 horas e 53 minutos, olha onde eu estou aqui, pessoal, na tribuna da Câmara dos Deputados. Acabou de encerrar a sessão, a hora do dia. Eu havia pedido para utilizar o tempo de liderança, ainda para me manifestar contrário a esse aumento do número de deputados absurdo que estava em votação. Não foi dado tempo de liderança para que eu pudesse colocar a nossa opinião aqui mais uma vez, dessa vez pela liderança do Partido Novo, contrária a esse aumento do número de deputados. Mas, como acontece em muitas ocasiões, dessa vez, por parte da presidência do Hugo Mota, não foi me dada a palavra para usar como líder e poder me manifestar. Então, vou descendo aqui da tribuna, inclusive,
descendo aqui enquanto faço a live. Protestei, gritei, não adiantou, encerrou a sessão, estava marcado inclusive para eu falar no painel. Mais uma decisão arbitrária desse tipo aqui na Câmara dos Deputados, que acaba maculando todo o processo de votação, porque ganhar ou perder faz parte do jogo. Desse jeito aqui é muito ruim, porque a gente não consegue realmente expor aquilo que a gente quer. Estou com a lista aqui de como ficou agora, segundo a decisão da Câmara dos Deputados, claro que ainda vai para o Senado. O número de deputados federais no Brasil passa de 513 para 531. O Rio Grande do Sul, nosso estado, não ganha nenhum deputado nesse cálculo, não perde também, que é o que primeiramente queriam fazer. Ninguém vai perder deputado nos estados. Inicialmente eles iam redistribuir as vagas dos 513 deputados entre os estados, mas mantendo o mínimo de 8 para estados pequenos, que muitas vezes não tem população nem para eleger um deputado federal, e o máximo de 70, como no caso de São Paulo, que deveria ter no mínimo 111 se realmente a regra um cidadão, um voto valesse no Brasil. Esse é um dos grandes problemas do Brasil. Falo isso com conhecimento de causa como deputado federal, como ativista político há tantos anos, como cientista político também, porque, e é o que eu falaria na tribuna aqui, a Câmara dos Deputados é a representação do povo brasileiro. Então na Câmara dos Deputados não poderia haver distorção, é um cidadão, um voto, com o mínimo de um deputado por estado, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? O mínimo de um deputado por estado, e cada distrito, lá o sistema distrital, elege também um deputado federal. E os Estados Unidos têm uma população maior que a nossa, tem 435 deputados federais. Aqui no Brasil passamos agora de 513, se for aprovado agora no Senado, né, para 531 deputados federais. Enfim, é muito triste, porque não tem condição de fazer um debate sério aqui quando não se trata da raiz do problema. E repito, a raiz do problema não se resolve por projeto de lei complementar, que foi o que se votou aqui. Se resolve por proposta de emenda à Constituição, tirando o mínimo de 8 deputados federais por estados, até porque se isso tivesse algum impacto na redução da pobreza durante todas essas décadas em que o Brasil teve já esse mínimo constitucional, certamente os estados mais pobres teriam enriquecido, não é o caso, talvez inclusive por terem muitos representantes eleitos que fazem péssima política e desviam recursos, que nós temos essa enorme distorção hoje no sistema político e pobreza nos estados menores, e estados grandes como São Paulo, né, tem o máximo de 70 e são subrepresentados. Está aqui a Adriana Ventura. Adriana, só uma palavrinha aqui do meu lado, foi uma guerreira também do início ao fim da sessão. Oi, gente, da Rede do Marcel, prazer estar aqui com vocês. Uma guerra hoje. Lutamos como nunca e perdemos como sempre. Olha, eu acho que a gente perdeu bonito até. A gente, pelo menos assim. Eu faço essa piada que muitas vezes a gente ganha, mas verdade, aqui foi. Mas aqui a coisa foi feia e a coisa estava armada. A gente tentou defender o justo. Esse aumento de deputado é uma vergonha. Que não é para representar a população, a gente sabe disso. É ridículo. E as distorções continuam. Infelizmente. Exatamente. Parabéns pela coragem, Marcel. Não, e eu queria falar ali no final, não me deram a palavra, gente, Adriana. A Adriana gritou lá de baixo. Eu comecei a gritar. Eu fiz a live lá de cima. Mas fez bem que você foi. Então é isso. E a gente continua aqui, tá? Então parabéns, Marcel, pela atuação, e continuamos na luta aqui, gente. Vamos lá, e mesmo sem microfone a gente fala aqui pelas lives das redes sociais. Cabo Gilberto. Sou da Paraíba. A decisão da Suprema Corte é totalmente legal, porque obriga o Congresso a modificar a legislação, e o Congresso, com essa aprovação, comete 2 erros. Primeiro, aumentando o número de cadeiras, que não era para aumentar. Esse problema era para ser postergado para o próximo censo, porque o censo que foi utilizado, ele foi feito de forma incorreta, e aqui eu não vou culpar o IBGE, e sim a pandemia, que não deu para pegar todos os dados concretos da população atual brasileira, e concomitantemente alterar a Constituição Federal no que diz respeito ao número mínimo de parlamentares. Que é o certo mudar isso, né? Que é o certo mudar isso. Como é que eu vou reduzir 2 deputados na Paraíba com mais de 4 milhões de habitantes, enquanto tem outros estados com 600 mil habitantes tem 8 cadeiras? Então é totalmente incoerente. Então o Congresso cria 2 problemas, infelizmente. E o terceiro problema, que é mais uma vez se curvar ao Poder Judiciário, uma decisão de fora, em vez de fazer o seu serviço direito antes de precisar ser provocado. Perfeitamente. Isso aí é o que eu falei aqui, argumentei constantemente. A Suprema Corte, mais uma vez, interferiu no Congresso Nacional.
Aí eu pergunto, a população pergunta, a gente infelizmente aqui, Marcelo, não temos maioria, vocês viram aí os votos, a gente não tem maioria. A população tem que entender que a gente não tem maioria. E aqui quem bota é o povo, quem tira é o povo. Então a população brasileira, antes de criticar os parlamentares da oposição, que a gente entende as críticas, tem que entender que a gente não tem maioria na Câmara Federal. Mas a maioria deles está diminuindo, não foi tão fácil esse projeto aqui. Exatamente, não foi tão fácil porque é um projeto polêmico. Agora eu peço à população para ficar atenta ao trabalho dos parlamentares da oposição, que a gente se mata aqui até essa hora aqui, ó, quase meia-noite, trabalhando. Cheguei aqui de 8 horas, desde 8 horas que a gente está fazendo reunião. A gente trabalha muito aqui e eu espero que a população acompanhe o nosso trabalho. Decisão equivocada do Congresso em 3 pontos, como o Marcelo bem falou. Primeiro, se curvou ao STF novamente, legislando, que não era para legislar dessa forma. Segundo, se fosse legislasse da forma correta, colocando para o próximo censo, porque o censo de 2022 foi prejudicado por conta da pandemia. E terceiro, modificar a Constituição Federal no número mínimo de parlamentares. Porque não pode ter, mais uma vez, Marcelo, eu dou exemplo da minha Paraíba, que ia perder 2 deputados, com mais de 4 milhões de habitantes, e estados da nossa federação com 600, com 700, com 900 mil habitantes, tem 8 parlamentares. É uma incoerência enorme. Exatamente. A Casa dos Estados é o Senado da República, como nos Estados Unidos e em outras democracias. Lá os estados são representados. Lá tem um mínimo, na verdade não é um mínimo, todos os estados têm 3 senadores. Agora aqui nós temos esse mínimo de 8 e o máximo de 70, São Paulo tinha que ter 111 deputados federais para mais pela população. Então quer dizer, não vale no Brasil um cidadão, um voto aqui na Câmara dos Deputados. Pelo menos essa discussão fez com que muita gente entendesse melhor esse tema. E quero deixar claro, Marcelo, para você também, que a gente votando contra essa matéria, não está votando para reduzir as bancadas, não. A gente está votando para ter equilíbrio. Exato. Porque ficaram aqui falando que a gente vai votar contra para reduzir a bancada da Paraíba ou do Rio Grande do Sul, de forma alguma. A gente votou contra o projeto, porque ele foi totalmente, no meu entendimento, contra a decisão do povo brasileiro, porque o povo brasileiro não quer aumentar deputados. De jeito nenhum. O povo brasileiro, 513 eu fiz uma PEC para reduzir, mas a gente não teve apoio suficiente, mas é os 3 pontos que a gente falou aqui, né, Marcelo? Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço, boa noite. E tá aí, ó. Câmara agora vazia, pessoal indo para casa, nós também. Pena que não deu certo, mas a gente vai continuar batalhando bastante. Valeu!